Estenda sua mão para cá agora, abençoa a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui para falar do Teu amor, para falar da Tua palavra. Que não saia nenhuma palavra, Senhor Deus, da minha boca que não seja direcionada por Ti. Em nome de Jesus, me coloco, Senhor Deus, à disposição do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos passear um pouquinho em João 3, a partir do versículo 1. A minha versão é revista e corrigida. Eu prometo que não vou demorar muito, porque a mensagem de hoje é simples. E o tema hoje é na simplicidade de Deus. E João 3, a partir do versículo 1, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Você entendeu essa passagem aqui? Você entendeu o que está escrito aqui? Nós hoje não vamos tomar muito tempo, pode ficar tranquilo, mas eu queria dizer uma mensagem. A mensagem central da Bíblia é a que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E a mensagem simples é: Deus nos criou para a sua adoração. Amém? 2, o pecado nos separou de Deus, nos trouxe morte. E morte na Bíblia significa separação. Jesus nos resgatou na cruz, dando oportunidade para todo aquele que nele crê. 4, ele subiu ao céu para nos preparar lugar.
e 5, ele vai voltar para nos buscar. Você entendeu? Eu vou repetir esses 5 passos, porque é tão simples que às vezes a gente complica tudo. Deus nos criou para a sua adoração. O plano está desde o início traçado. Nós fomos criados para adoração ao Senhor. 2, o pecado nos separou, infelizmente. 3, Jesus nos resgatou na cruz, dando oportunidade para todo que nele crê. 4, ele subiu ao céu para nos preparar lugar. E 5, ele vai voltar para nos buscar. Sabe, querido, essa é a mensagem de hoje. E eu podia simplesmente encerrar aqui, que eu tenho certeza que você já entendeu. Mas infelizmente, tem gente que complica demais as coisas. Tem gente que acha que para ser salvo, você precisa fazer 21 dias de jejum. Tem gente que acha que para você ser salvo, você precisa passar 40 dias e 40 noites no deserto, porque Jesus fez isso. Tem gente que acha que para ser salvo, você precisa se abster de tudo que você conquistou com muito suor e viver uma vida miserável. Não, não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê não vai morrer, mas vai ter a vida eterna. A palavra de Deus nos diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Sabe, é simples e direto. Nós temos que chegar lá. Nós estamos aqui e temos que chegar lá. É simples. Você pode andar em retidão. Você pode andar em retidão, nós podemos andar em retidão. Mas sabe o que acontece, querido? As coisas vêm e nós começamos a fazer curvas. As coisas vêm, o pecado vem e tenta nos tirar do foco. Sabe? Se a sua vida fosse essa folha e você tivesse que chegar, passar dessa fileira aqui, ó, dessa cadeira aqui, olha isso. Era simplesmente? Não foi. Não foi. Porque atrito com ar, né? O pessoal gosta de física aí. Atrito com ar. Sabia que se tivesse no vácuo aqui ela ia? E com a mesma velocidade que eu joguei? Você não acredita? Pesquisa lá na internet. Bota uma pena e um parafuso caindo ao mesmo tempo no vácuo. Você vai ver que vai chegar juntinho, querido. Mas com atrito, com as coisas em volta, sufocando essa folha, não foi. E o nosso maior problema é que às vezes nós queremos inventar coisas para que a gente chegue até determinado lugar. E o maior problema de inventar coisas não é inventar as coisas, é que essas coisas que são os meios pelos quais a gente vai chegar. E aí, se você olhar em Apocalipse 22:13, diz assim, põe aí por favor, Apocalipse 22:13, vou virar só um pouquinho para cá, tá? Que eu acompanho junto com vocês. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o primeiro e o último, o princípio e o fim. Olha isso. Se ele é o princípio e fim, quem é o meio? Somos nós. O problema maior, Douglas, é que nós estamos muito focados no meio. Nós estamos focados em nós mesmos. Ontem nós estávamos aqui na conferência Paixão Contagiante, lá de BH, do pastor Wagner, que falou ali. E a palavra de simplicidade estava sendo falada toda hora. Eu falei, esse cara leu meu esboço. E aí, eu nem vou precisar entrar muito a fundo, porque eles já falaram demais, querido, sobre simplicidade. Se você não assistiu, ainda pode assistir Paixão Contagiante, tá? Se você não achar na internet, nos procura que nós mandamos o link para você. Então, simplicidade. Só que nós estamos preocupados em fazer o meio tão bom, e esse meio não vai atingir o resultado final. Uma caneta, ela foi criada, e eu conversei sobre isso com
o Michel Conca. Uma caneta, ela foi criada para escrever. Quem concorda? Aí, você pega uma caneta que foi criada para escrever, você pode escrever, mas quando você começa a escrever, você escreve muito, você começa a sentir uma dorzinha na ponta do dedo, Angélica, aí você compra uma caneta melhor. Aí existe a pessoa que se dedicou em fazer uma caneta melhor. Aí você já começa a pegar a caneta, sabe, fofinha, é outro nível, querido. Nem Bolsonaro tem uma caneta dessa. É outro nível, você consegue escrever, né? Aí vem outro, poxa, se é fofinho aqui, eu posso fazer um design mais bonito, né? Aí o interesse maior deixa de ser escrever. Eu era apaixonado por caneta. Eu tive muitas canetas. Eu achava até que eu era colecionador. Quando eu vi os preços das outras, eu desisti. Tem caneta de mais de 10 mil reais. E aí eu achava muito maneiro, né? Tinha canetas, né? Eu era um colecionador pobre, eu nunca tive uma de 10 mil reais. Gostaria muito. Agora acho que ia me salvar bem legal. Mas as pessoas passaram a se preocupar mais com design, com a ergonomia, olha isso, da caneta. Eu tinha caneta que um lado ela era marca-texto e o outro lado era caneta, que você girava ela e apertava, ela virava uma lapiseira, olha isso. Aí você apontava para algum lugar, e eu era professor na época, eu usei muito, apontava, tinha o laserzinho, né? E a mulher usa isso tudo para prender o cabelo. E aí a gente começa a focar tanto no meio que esquece o papel principal da caneta, que é escrever. Sabe? Se a nossa função é ultrapassar essa primeira cadeira aqui, e aí a gente focando tanto no meio, eu confesso a vocês que eu não sou tão bom nisso, mas eu fiz aqui, ó, é papel igual aquele outro, né? Não ia dar tempo de fazer aqui, por isso que eu fiz em casa. Olha isso, querido. No grau. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Afinal, nós temos que cuidar dos meios, né? E a gente cuida tanto dos meios que a função é chegar até ali. Olha isso. Passou. Você viu a quantidade de voltas? E aí você tenta fazer, se preocupando tanto com os meios, que dá errado. Você tem que se preocupar com o alvo. Você tem que se preocupar onde você vai chegar. Ande em retidão, mas com a técnica certa. Que isso, hein? Ó o design. Que isso, meu irmão. Como vai torto, né? Eu não vou dizer que tem um alvo, tá, gente? Só vai passar. Tem um A. Obrigado, Dani. Por isso que você é minha pastora predileta. Como tem um A, né? Eu posso dar desculpa do ar agora. Aí, ó, com a técnica certa, você até atinge, ó. Depois eu ensino vocês, tá? Origami purinho. Tempo de escola deu bom. E você consegue, então, atingir alguns objetivos. E você consegue ir cada vez mais longe. Ah lá, para onde foi? Foi para o meu alvo, rapaz. Deus é bom. Eita. Recebo, Senhor. Pega aqui para mim, Fernando, por favor. Não, era só isso aqui mesmo, mas tudo bem. Obrigado. O problema é que se nós nos prendermos tanto em técnicas, em vez de sair aquele aviãozinho que foi direto, pode sair um que faz muitas curvas e você perder o foco. Muitas vezes nós perdemos o foco porque estamos
prestando mais atenção nos meios e não no final, não no princípio e fim. Mas Deus é simples. Mais uma vez, Deus nos criou para a sua adoração. O pecado nos separou, mas Jesus nos resgatou na cruz. E se isso tudo aconteceu, Ele subiu aos céus para nos preparar lugar, como está escrito em João 14, de 1 a 7. Põe aí, por favor. É isso? Que o coração de vocês não fique angustiado. Bota aí em outra versão, por favor, revista e corrigida. RC. Achou aí? Musiquinha legal. Foi? Tá quase. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus é o caminho. É simples. Jesus é o caminho também. Então, além dele ser o princípio e o fim, o alfa e o ômega, ele também é o caminho. Só que se nós focarmos no meio, nós vamos perder o caminho. Você está entendendo? Quem está comigo diz amém. Glória a Deus. Efésios 1, 3 a 6. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoração de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Só até aí. Olha isso. Ele nos predestinou para a adoração. E aqui eu não estou falando, essa predestinação não é que ele vai excluir algumas pessoas e vai deixar somente os escolhidos e tudo. Não, cara, não é isso. É para todo aquele que nele crê. É para todo aquele que quer andar, deixar de ser o meio de si próprio e andar no caminho que deve andar. Sabe? Deus nos fez para louvor a Ele. O pecado nos separou dele. Eu sei que essa é a 4ª vez que eu estou repetindo isso. Jesus nos resgatou na cruz, dando oportunidade para todo aquele que nele crê. Ele subiu aos céus para nos preparar lugar e ele vai voltar para nos buscar. E sabe por que eu estou repetindo tanto isso? Porque muitas vezes nós encontramos pessoas que estão numa plataforma como essa, diante de um púlpito,
e não estão mais falando que Jesus vai voltar. E não estão mais falando de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Estão falando que você aqui nessa terra, você vai ter do bom e do melhor. Glória a Deus por isso, querido. Isso eu ministro também sobre a sua vida. Quem quer recebe aí. Mas o evangelho não é só sobre isso. A Bíblia diz que nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. Mais uma vez, Ele se coloca como foco principal. Ele venceu e Ele vai nos dar a oportunidade de vencer também. Queridos, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Nós estudamos sobre isso de manhã. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Tudo que aconteceu para trás, tudo que Ele falou que ia acontecer, o templo que seria derrubado e seria restaurado no terceiro dia era Ele, e tudo isso aconteceu. Quando os discípulos chegaram naquele túmulo, eles pararam, ficaram espantados, porque tudo tinha acontecido como Ele tinha dito, até o impossível. E se tudo aconteceu, e Ele disse que Ele foi preparar lugar, e os discípulos viram Ele subindo, Ele disse também que vai voltar para buscar a sua igreja. E por que nós não falamos mais nisso? Porque falta simplicidade. Nós queremos complicar tudo. Se alguém querendo se batizar, aqui nós temos o costume de ter um curso de batismo. Glória a Deus por isso também, porque nós precisamos ensinar sim. Mas já pensou se não dá tempo, querido? E aí, sabiamente, sabe o que os nossos pastores fazem? Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus e se batizar agora? Está errado? Não. Está mais do que certo, querido, porque é salvo quem crê e for batizado, não é salvo quem tem curso de batismo. Está dando para entender? É salvo, não perde a salvação quem vive uma vida de retidão, não é quem fez a faculdade de teologia. Eu não estou dizendo para você não fazer faculdade de teologia, não, para deixar de buscar conhecimento. Não faça isso. Eu tive a oportunidade de fazer, nosso pastor também teve a oportunidade de fazer. Diga-se de passagem, tem que dar honra a quem tem honra. O cara é doutor em teologia, irmão. Tem que fazer, querido, tem que estudar. Mas isso, pastor, não vai garantir a nossa entrada no céu. O que vai garantir a nossa entrada no céu é viver em retidão com Cristo. O que vai garantir a nossa entrada no céu é aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Sabe, querido, talvez você tenha entrado aqui de uma forma tão angustiante que você tenha achado que para você não tem mais solução, que para você não tem mais jeito, porque você tem que largar o vício, porque você tem que largar isso, porque você tem que viver de uma forma especial para depois se converter. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, isso é o que Satanás quer que você pense, porque quem muda a nossa vida é o Espírito Santo. Conheci uma pessoa muito próxima a mim, que eu tive a oportunidade de ver o antes e depois, pastor, e que ela não conseguiu largar o vício do cigarro. Em outros lugares, para algumas mentes, essa pessoa foi condenada ao inferno, mas eu vi a transformação. Só que ela não fazia isso por prazer. Então eu digo para você que tem chance, largue, porque isso é prejudicial à sua saúde. Isso não é de Deus. Você está maltratando o seu corpo, e o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não é para você continuar fazendo. Mas eu vi a mudança na vida da minha mãe. Uma pessoa que tinha várias imagens em casa e que beijava as imagens, devota a Grazi, e ela teve uma vida transformada pelo Espírito Santo, a ponto de parar de beber. Ela conseguiu parar de usar palavras torpes, ela conseguiu,
parou de fazer um monte de coisa, jogou essas imagens fora. Teve uma vez, olha só, era tão esquisito o negócio que eu deixei uma delas cair e quebrou a cabeça. Eu fiquei desesperado. Mas eu pude ver a mudança na vida da minha mãe. Hoje, talvez quem a conheceu só de vista não tenha essa certeza, mas eu tenho a certeza para mim que eu vou encontrar com ela no céu. Sabe, querido? Mas a gente complica tudo. A gente acha que a gente precisa mudar a nossa vida para depois voltar para Jesus. A gente acha que a gente precisa fazer mais um monte de coisa, tem que preencher, tem uma lista de pré-requisitos a cumprir. E de fato são coisas que nós precisamos largar, Gabriel. Mas você só vai conseguir fazer isso, meu amigo, se você tiver o Espírito Santo te ajudando todos os dias. O Espírito Santo é suficiente para mudar a sua vida. A palavra de Deus é suficiente para garantir a você vida eterna. O que eu tenho que fazer? É simples. Toda vez que eu falo de simplicidade, eu lembro desse texto. Jesus aparece no meio de uma tempestade à noite, andando sobre as águas para encontrar com seus discípulos que estavam apavorados de medo. E aí eles olharam para Jesus e gritaram com medo, dizendo que era um fantasma. E Jesus fala: calma, sou eu. Simples assim, olha. Calma, sou eu, não tem mais. Pedro, se é o Senhor mesmo, eu quero andar aí, ó. Quero ir ter contigo, andando sobre as águas também. Quero saber se é o Senhor mesmo, né? E aí eu sei que meu cunhado vai rir de mim agora, porque eu sempre falo exatamente essa mesma frase. Jesus poderia falar o quê? Eu sou dono de uma técnica milenar, né? E só eu detenho tal conhecimento para andar sobre as águas. Não, Jesus foi simples, ele disse que vem. O que você precisa nessa noite? Você quer andar com Jesus? Vem. É isso, só isso? É. Uma vez eu machuquei o pé, a perna, e eu tive que levar um pontinho. Eu fiquei desesperado também. Para dar o ponto, beleza, foi tranquilo. E na hora de tirar, já foi uma semana depois, machucadinho, Camille, sequinho, não tinha nada. Mas na hora que eu vi aquela tesoura para cortar o ponto, aquele negócio para puxar, eu me desesperei, comecei a chorar, botei a mão, não vai mexer aqui não. E a mulher ficou olhando assim para mim, um garoto já de 12, 13 anos, sei lá, já grande. E eu desesperado, chorando, botando a mão e tentando impedir ela de tirar. Ela, calma, garoto. E eu, depois de quase meia hora, não, brincando, foi menos um pouquinho, uns 29 minutos. Aí, ela cortou e puxou. Eu falei, é só isso? Ela, é. E aí, para não envergonhar ninguém, ela falou, precisava desse escândalo todo? O que você precisa, querido? Só há um intermediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo. Você acha que o pecado te separou de Cristo também? A mim me separou. Mas eu tenho um Deus que enviou o seu Filho amado para morrer por mim naquela cruz. E Ele me garante a vida eterna. Ele me garante que eu vou morar no céu. Sabe, querido, quando eu estou no meio das aflições, e que aflições, lembra da caneta de 10 mil? Como eu queria ter uma agora. Porque ia me salvar, querido. Oi? Vender? É óbvio. Ia me salvar. Tu não tem ideia do perrengue que nós estamos passando. É só eu, né? Glória a Deus que vocês não vão passar por isso. Se estiver passando, vai acabar a partir dessa semana. Porque existem benefícios para você viver sim aqui na terra, querido.
Mas mesmo em meio a essas aflições, nós podemos confiar em Cristo, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Posso falar uma coisa para você? É simples assim. Simples assim. Você viu um monte de técnica? Esquece a técnica, querido. Talvez o que você precisa é ser um pouquinho amassado. Mas sabe de uma coisa? Quando você for amassado assim, e aí eu encerro, você também atinge o alvo. Deus abençoe sua vida.